o ministro da Fazenda, a ministra da Agricultura, companheiros nossos aqui do Senado Federal que fazem a defesa da presidenta Dilma, que trazem uma série de elementos e de argumentos que eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência mais uma vez. Vossa Excelência, na sua exposição, chegou a tocar nesses pontos. Mas é importante que a gente possa aqui enfrentar de novo esses argumentos. A defesa da presidenta alega que, em relação aos decretos de suplementação orçamentária, de que não houve dolo por parte da presidenta da República, na medida que sua decisão se fundamentou em pareceres técnicos que apontavam a viabilidade da operação. Um decreto de suplementação orçamentária tramita pela Secretaria do Orçamento Federal, pelo Ministério do Planejamento, pela Casa Civil da Presidência da República, pela Advocacia Geral da União, para chegar na mesa da presidenta. Então, a minha pergunta é, para tipificar o crime de responsabilidade, é possível incriminar a presidência da República na ausência de dolo? Como é possível enquadrar esse crime de responsabilidade na assinatura dos decretos de suplementação orçamentária se inexistiu dolo? Queria a opinião de Vossa Excelência em relação a isso. E, finalmente, quanto às chamadas pedaladas fiscais, a defesa da presidente aqui, de forma reiterada, ela afirma que, além de não existir indícios de autoria por parte da presidência da República, as manobras não aumentaram as despesas do governo, apenas adaptando a alocação dos recursos. Neste caso, eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência a alegação de ausência de indícios de autoria específica por parte da presidência da República. Na realidade, eu estou convencido que, se nós nos debruçarmos sobre a análise do conjunto da obra, como Vossa Excelência colocou, que se verifica que entre 2004 e 2013, as receitas públicas cresciam mais do que as despesas e, portanto, o orçamento federal andava um certo equilíbrio. E, a partir de 13, as despesas começam a crescer mais do que as receitas e fica claro de que não houve prudência, nem que houve medidas tomadas em tempo oportuno para evitar o desequilíbrio grave das contas públicas que levou, em consequência, a esse momento de desemprego, 11 milhões de brasileiros desempregados, de desestruturação da economia, de queda da receita por parte dos entes federais. O meu estado de Pernambuco, teve um crescimento no início desse ano de menos 6,6% da sua receita. Já está se admitindo parcelar salários de servidores de cargo comissionado e funções gratificadas. A crise econômica admitiu só em Pernambuco quase 100 mil pessoas, inviabilizando importantes segmentos econômicos do nosso estado. Portanto, eu envio a apreciação de Vossa Excelência esses dois argumentos que são colocados pela defesa da presidente, mas que é importante para que a gente possa fazer o nosso juízo de valor e poder dar um voto tão grave, tão sério, tão importante, que terá desdobramentos para a vida democrática, para a vida nacional. Senador, Vossa Excelência ficará satisfeito somente com a resposta do doutor Fábio Osório? Dependendo da resposta, sim. Então, 5 minutos. Senador Fernando Bezerra Coelho, agradeço penhoradamente suas palavras, fico muito honrado, enorme a responsabilidade responder o seu questionamento. Vou tentar me ater dentro da minha área de especialidade, da temática sobre a qual o meu conhecimento permite contribuir de modo mais qualificado com esta Casa Legislativa, e que é o direito administrativo sancionador e o direito penal, e, portanto, no caso da teoria da corrupção, dos crimes de responsabilidade, com a interface com esse chamado direito penal político, que precisamente busca
a intersecção entre o direito constitucional, o direito penal e o direito administrativo na teoria do direito sancionador, que dá o regime jurídico do devido processo legal que embasa a pretensão punitiva deste parlamento perante uma presidente da República e que se traduz neste processo penal jurídico-político, que de um lado tem a processualidade jurídica e de outro tem o direito material político. Pois bem, o primeiro questionamento, e que me parece de fundamental relevância, diz com o elemento subjetivo da conduta da acusada. O que seria o dolo? O dolo, ele recai sobre os elementos fáticos descritos na denúncia. É necessário avaliar o que está descrito na denúncia, ou seja, os fatos constantes da denúncia, aquilo que consta da denúncia relacionado ao mandato de 2015, seja quanto aos decretos sem número, seja quanto às pedaladas fiscais. Nós devemos considerar o dolo não como a má-fé, consoante já foi referido anteriormente por um dos expositores, mas relativamente aos tipos sancionadores incidentes nesta matéria. Quais são os tipos sancionadores? Os tipos sancionadores começam desde a Constituição, perpassando a Lei 1079, de 1950, e depois alcançando a legislação correlata ao direito financeiro, à lei de responsabilidade fiscal e às normativas infraconstitucionais. Portanto, quando nós tratamos do dolo, nós podemos vislumbrar, inclusive, um tipo aberto, que foi o que nós mencionamos aqui, quanto à questão da tipicidade aberta, relativamente ao conceito de direção superior da administração pública federal. O que a presidente tem no tocante à sua prerrogativa de dirigir a administração pública federal? Ela tem deveres na escolha da sua assessoria. Portanto, ela tem que saber os documentos que ela assina, o domínio dos fatos. Isso também pressupõe um agir doloso. Ela tem que conhecer elementos fáticos que integram o seu comportamento. O dolo, portanto, é um elemento subjetivo complexo. O primeiro ponto é esse. Preciso analisar esse aspecto. Em relação aos decretos ilegais, relativos aos que abriram créditos suplementares, todos eles indicam fontes de financiamento incompatíveis com a obtenção da meta de superávit primário, quando o governo já sabia que a meta fiscal estava comprometida. Essa acusação vai se lastrear numa série de documentos assessorados que foram por pessoas que integravam a administração pública. O fato dela ter colocado as suas assinaturas nesses documentos já integra o dolo. Esse é o primeiro aspecto que eu quero salientar aqui a Vossa Excelência. Em relação às pedaladas, da mesma maneira, entendemos aqui que o primeiro aspecto é a assinatura da Presidente da República nos documentos. O segundo aspecto é a gestão pública, ela ter escolhido pessoas que trouxeram os documentos para ela embasar essas políticas de Estado. Então, o dolo, ele recai sobre aspectos que integram todos esses comportamentos. O dolo é considerado de modo muito mais amplo dentro da responsabilidade política. O dolo não é a intenção de se locupletar, o dolo não é a má-fé, não é a intenção de embolsar dinheiro público. O dolo é uma corrupção ideológica, o dolo diz respeito a um determinado estilo de governo, a um método. O dolo é um método de governar. Nós não podemos presumir que um governante seja uma pessoa ignorante, que ela ignore, que ela tenha um desconhecimento do que se passa ao seu redor. Esse é o dolo que nós sugerimos deva ser apreciado. Conclua, doutor Fábio Osório, por favor. Outra questão, senhor presidente, é que nós já referimos
que é uma tese de defesa excludente do elemento subjetivo, deve ser avaliada durante a instrução do processo. E outro aspecto que eu referi também é quanto à possibilidade de se avaliar o elemento subjetivo culposo na conduta do erro grosseiro, a má gestão pública temerária, que também pode integrar esse tipo de comportamento. Então, aqui, em relação a essa pretensão punitiva, esse elemento subjetivo deve ser avaliado dessa forma, senhor senador. Na condição de inscrito